Olá pessoal, tudo bem? Eu, Danilo Lopes, aqui do Sim Comércio, iniciando mais um Pod Empresa, podcast do Sim Comércio Baixada Santista e Vale do Ribeira, sempre com meu parceiro Alessandro Precinotti. Hoje, entrevistar a Neia e o Marcelo, da Rafaela Uniformes e Bordados, vestindo histórias, é isso mesmo? Sim. 28 anos. Aqui também, na transmissão, Estênio Firmino, dando esse suporte de sempre. Obrigado, Estênio. Vamos começar. Neia, tudo bem com vocês? Tudo bem, Danilo. Seja bem-vindo ao Sim Comércio, mais Obrigada. uma vez. A gente já bateu um papo antes, já começou a contar da sua história, né? Que muito bacana. Iniciou com seu pai? Sim, meu pai. E aí? Há mais ou menos uns 30 anos atrás, né? Começou aí, como eu estava comentando com você, um complemento de renda, vamos dizer assim. Vamos complementar a renda para minha mãe? Vamos. E aí começou a história lá da Rafaela, dentro de uma sala, num apartamento, e aí começou a tomar uma proporção maior, né? Coincidentemente, na época, a saída deles de dentro de casa, com uma maquininha pequenininha, começou porque os maquinários começaram a aumentar. Aumentar a quantidade e aumentar o tamanho das máquinas. Porque existem maquinários pesados, né, para a área de bordado, né? Então, meu pai começou a adquirir máquinas e aí tinha que sair de dentro de casa. Não tinha mais como ficar no meio da sala aqueles maquinários, né? E, coincidentemente, nós tínhamos uma tia que tinha uma sala, um quarto, na verdade, que estava desocupado. E aí eles pensaram, por que não unir o útil ao agradável? A gente fica lá, toma conta da tia, né? E faz o nosso trabalho lá, vamos tirar de dentro de casa isso, né? E foi o que aconteceu, e aí começou tudo. Aí, lá mesmo, nessa casa ainda, que fica aqui no bairro do Marapé, na verdade, Vila Belmiro, né? Foi onde começou tudo, e eu fiquei 24 anos lá. Na frente da casa, meu pai fez tipo que uma recepção, aquelas casas antigas, né? Que tinha aquelas sacadinhas, sabe? Fizemos ele fez uma recepçãozinha e os maquinários ficavam dentro desse quarto. Lá mesmo, o meu pai já adquiriu uma máquina de 4 cabeças. São 4 bastidores funcionando junto. Então, vamos dizer aí que os maquinários tinham mais ou menos quanto? Mais ou menos uma área grande, quase 3 metros mais ou menos. E aí precisava de espaço, né? E aí foi onde começou tudo. E aí veio o nome da Rafaela, por que Rafaela Uniformes? Né? Na verdade, era Rafaela Bordados, não era Rafaela Uniformes. O Uniformes tomou esse caminho depois, aí que eu vou te contar, foi lá para frente. Minha filha, eu tinha engravidado, minha filha nasceu em 1997, e aí quando meu pai começou a pensar que aquilo já não era mais só uma brincadeira, não é uma brincadeira, uma forma de ganhar dinheiro, né? Uma renda extra. Uma renda extra, ele falou, primeiro de tudo, quando você monta uma empresa, o que vem? O nome. Precisamos de um nome. E agora, pensa daqui. Eu não fiz muito parte desse processo da cabecinha dos dois lá, não. Porque eu já era casada, eu já tinha minha vida. Eu tenho 2 filhas, né? Pegadinha ali, uma de 26, uma de 28. Eu fiquei 5 anos sem trabalhar, só cuidando das meninas, né? Então, eu não participei muito desse processozinho da escolha. E depois eu fiquei sabendo, vou botar Rafaela. E aí ficou Rafaela. E nesses anos todos também, a gente acabou mudando, porque era Rafaela Bordados, somente. Depois que eu entrei na história aí, deu uma guinada, deu uma guinada, eu já vim com as minhas ideias muito loucas e já com outras ideias. Deixa eu te perguntar uma coisa. Seu pai, você falou que era para completar renda, Sim. Né? Qual era a atividade dele? E me diz uma coisa, ele tinha mesmo um pensamento empreendedor? Olha, eu acho que na verdade sim, viu, Danilo? Eu acho que nem ele sabia. Acho que nem ele sabia. Sempre muito esperto. Meu pai sempre uma pessoa muito esperta, antenado também. Naquela época a gente não usava nem esse termo, né, de empreendedor, né? Ser muito novo na nossa vida. Então, mas eu acho que ele sempre teve, sim, sempre teve. Meu pai trabalhou nas docas, né? Meu pai trabalhou no cais. Depois ele migrou para outras coisas.
Mas sempre gostou lá de fazer uma rendinha extra. Meu pai demorou muito tempo para se aposentar também, que aí é uma outra história. E então ele sempre teve que lutar aí para ganhar né, um extra, dia a dia, né? o dia a dia, né? E ele sempre admirou muito esse negócio do bordado. Ele vibrava, cara. Era impressionante como ele vibrava em ver uma máquina funcionar. Ele tinha confeccionava umas camisetas, Eles trabalharam muito tempo também nessas feirinhas que a gente tem aqui. Do Sesc, na praia. Então eles começaram a confeccionar também essas camisetas Santos, né? Santos. e colocar coisas, né, da cidade. E os maquinários. Eu acho que começou tudo aí. Foi daí. Foi daí, cara. Eu tenho quase certeza que foi dessa junção dele fabricar as camisetas personalizadas com o nome da nossa cidade, que ele falou, pô, por que eu não bordo? Isso aí começou a surgir o bordado, né? O bordado começou a surgir desse tempo, né? Desse período aí. Forte, né? E não tinha muita gente fazendo, né? E aí ele se dedicou. E tem um ponto que é assim, né, Marcelo, que as pessoas, assim, vou fazer algo para complementar a renda. Vou fazer algo para complementar a renda naquilo que eu gosto. Sim. Há uma diferença. Lógico. Porque às vezes as pessoas realmente, a gente vê, né, hoje em dia a dia, eu preciso fazer alguma coisa para complementar. Vou fazer isso. Não, vou fazer algo para complementar, mas eu gosto. Só que aí quando você vai ver, vai pegando uma proporção, vai crescendo, porque a pessoa está com coração ali, vamos dizer. Sim. Ela gosta, então não tem como não crescer. Isso é inevitável, né? Foi. Aliou, né? Exatamente. Ele gostava muito. Nossa, era fantástico ele ver aquele negocinho funcionando. Sim. E como que era, né? Porque Brilhava até os hoje, olhos, né? eu trabalho com isso, eu trabalho há 24 anos que eu tô à frente, né? Até hoje, às vezes eu fico, meu Deus, né? Como é que pode isso tudo? Se olhar a maquininha Se funcionando, olhar, é um negócio assim, louco, sabe? Não é só um negócio, eu acho que vai além disso, né? Não, se é uma máquina, ela desce, fica bordando, aí tira, Sim. corta a linha sozinha, muda de cor e vai e pare. É fantástico. É um negócio- fantástico. Até hoje, que tá dia a dia Sim, com isso, aham, a gente fica se perguntando como é que pode fazer um negócio tão complexo, né? E delicado ao mesmo tempo, porque ele vai fazer um bordado, vai botar um Exato. nomezinho e tal, né? Então, até hoje é um negócio fascinante mesmo. E quando você se descobriu empresária? E aí falou, ou assim, quando que você assumiu, falou, agora tá comigo a bola. Na verdade, Danilo, eu fui bancária há muitos anos, né? Muitos anos. Trabalhei em vários segmentos aí. Mas quando nós nos casamos, isso em 94, vamos fazer 31 anos de casado, acabei que quando eu resolvi ser mãe, Ah, eu tomei um susto porque eu fui mãe muito rápido 2 vezes. Né? A diferença delas são 1 ano e 11 meses. Igual a minha. A gente tomou um susto na segunda. Foi, nossa, a segunda foi um susto, cara. Viajava muito essa época também. Ele viajava muito, cara, assim. Pra eu decidir ser mãe, assim, também, na situação que a gente vivia, ele ficou muitos anos trabalhando na área de vendas, né, e viajando. Não foi fácil, mas eu continuei trabalhando, fui até o finalzinho, ainda voltei, fiquei 4 meses, mas eu fiquei pensando, caramba, como é que eu vou fazer agora uma criança de 4 meses, tendo que ficar dependendo de pai e mãe? Naquele momento eu não queria colocar minha filha na escolinha, não queria. E aí um dia eu resolvi, cheguei para ele e falei assim, ó, segura aí, onda, porque eu vou parar. Não vou colocar a Rafaela na escola, não, ela é muito pequenininha, nossa primeira filha. E aí eu falei, ó, agora Primeira é contigo. filha, primeira neta. Primeira neta, sabe? Foi primeira neta dos 2 lados, então você imagina, né? Aí eu virei para ele e falei, ó, agora é contigo. Segura a onda da casa aí, porque eu vou ficar em casa cuidando dela. E só muda o endereço, né? Porque em casa foi a mesma coisa. Foi, Minha né? esposa trabalhava, minha filha nasceu, a mesma coisa. Eu quero estar junto, quero acompanhar o crescimento 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora minha esposa voltou a trabalhar, mas durante anos ficou ali. Foi, mas assim, foi valioso. Eu acho que é importante, viu? Exatamente. Eu acho que é muito importante. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, quando ela estava com 1 ano e 3, eu engravidei da Raíssa. Aí eu falei, caramba, e agora, cara, com 2 crianças pequenas, como é que eu vou voltar pro mercado? Jovem ainda, eu tinha 30 anos. Jovem, porém mãe de 2 filhos. Como é que eu ia ser mãe de 2 crianças e voltar pro mercado? Né?
Aí a gente teve uns probleminhas, né? E aí, o que eu resolvi fazer, né? Olhei pra ele e falei, cara, não vai dar. Vou ter que voltar a trabalhar. E aí, o que eu poderia fazer naquele momento que não me exigisse tanto? A empresa do meu pai lá, daquele jeitinho que ele administrava, tomando uma proporção, na época existia uma sociedade entre o meu pai, minha mãe e meu irmão. E aí eu virei pro meu pai e falei, eu preciso trabalhar. Não dá mais, não tenho mais como ficar em casa, eu preciso trabalhar. E o que eu posso fazer? Eu preciso de um trabalho mais ou menos informal. Eu não posso ser um CLT, porque eu tinha a Raíssa muito pequena e ela teve muitos problemas respiratórios e isso eu tinha que estar presente, porque ela internava todo ano. Era um problema, gente. Então eu não tinha como. Aí comecei informalmente. E aí, nesse informalmente, eu já, com as minhas ideias, sempre muito criativa e muito, assim, tipo, tentando também levantar o meu pai também e mostrar, e trazer para eles alguns desafios. Eu acho que eu comecei a empreender mais, o Danilo, depois que eu tomei a frente da Rafaela sozinha. Porque quando você trabalha, mesmo sendo com família, cada um tem o seu sistema. Meu pai levava a empresa, né, daquele jeitinho que você sabe, né? Aquele jeitinho, é assim que funciona, né? Eu sou aqui Como em o pai, né? E tal. E eu acho que empreender mesmo, é muito recente. Porque eu acho que empreendedorismo, na verdade, é a gente arriscar todos os dias, é você ter coragem, né? Sabendo que pode dar certo, que não pode dar certo, o momento que você tem que comprar, o momento que você tem que parar. Ixi, é muito difícil. Eu acho que isso começou de uns anos para cá, depois que a minha mãe também se aposentou. Minha mãe ficou 20 anos trabalhando comigo, meu pai é falecido há 11, então ficou eu e a minha mãe. Depois disso tudo, meu irmão já tinha saído da sociedade. Depois ficou eu, meu pai e minha mãe. A gente já tinha tomado um rumo muito maior. Porque quando eu entrei na Rafaela, que eu virei para ele e falei assim, eu preciso trabalhar. Ele falou, bom, então vem para cá. Então agora você vai ser uma sócia da Rafaela Bordados. Comprei a minha parte da sociedade, né? Tinha lá o meu X, né? Da parte da sociedade, e fui. E aí, quando que começou a história do uniforme? Quando que o uniforme entrou na história da Rafaela Bordados? De uma necessidade. Coloquei as crianças na escola, chego lá, gente, o que é isso? Uma mãe nova, né? Acabando de colocar as crianças. Que isso? Como é caro o uniforme, gente. Meu Deus, comprar um uniforme para 2 crianças é um absurdo. E aí, minhas filhas estudaram 9 anos na mesma escola. E eu cheguei um dia lá e falei assim para ele, eu quero que você transforme este silk, este desenho, num bordado. Aí meu pai olhou. O quê? Pelo amor de Deus que eu vou fazer isso? É complexo o desenho. Né? Nossa, mas isso aqui é muito complicado. É um gato, um negócio todo xadrez, um negócio assim, assim, assim. Eu falei, pai, faz. Você é o programador. O mínimo que pode acontecer é não dar certo. Não dá certo. Não, mas o que tu tá arrumando? Tu tá arrumando arte. Tu tá me colocando numa situação que... Eu falei, pai, foi assim mesmo, gente. Foi assim mesmo. Ele relutou muito, porque, na verdade, nós não entramos com uniformes profissionais, tá, gente? Eu cheguei... O uniformes entrou pela escola. Pela escola. Eu trabalhei com 25 escolas. Eu coloquei, depois que eu entrei na Rafaela, 25 escolas daqui da Baixada. Que também foi tudo sem querer, gente. Foi tudo muito assim, Eu comecei pela escola das minhas filhas. No maternal,
Depois passei para a segunda unidade, que era a unidade deles do ensino Fundamental. fundamental, que é de 1ª a 4ª. Então, ali eu já tinha 2 escolas. Ai, que felicidade, 2 escolas. Fui lá na diretora da escola, falei, diretora, assim, eu tenho um projeto para você. Só que o meu projeto não é a estamparia, e sim o bordado. Ela, nossa, mas como é que vai ficar? Ele vai ficar Então lindo. era novidade também. Era novidade. Imagina, transformar um desenho daquele tamanho num bordado, cara, de uma camiseta de escola. Eu falei, não, vai ficar bonito, vai por mim e tal. E apresentei o trabalho para ela. E aí foi indo, né, gente? 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Cheguei a 25 escolas. Nossa. E nas 25 escolas, que você também tem que estar muito antenada, você tem que estar sempre prestando atenção nos mínimos detalhes, quando você trabalha com escola, você trabalha com extracurricular. Né? O que são os extracurriculares? Um balé, um jazz, uma natação, Kimono. uma atividade de judô, de tal. Gente, eu falei, bom, vou começar a colocar os extras agora. Aí comecei com os balés. Vou colocar os balés e vou começar a colocar os jalecos. Os jalecos também, na época que eu comecei, não tinha essa história toda que tem hoje, não, gente. Não era um jaleco profissional, era um jaleco para atender a atividade na escola de química, laboratório, aulinha Sim. de artes também, né? Mas que não era como é hoje. Hoje qualquer escola tem um laboratório. Naquela época não era assim. Eram os mais velhos, era ensino fundamental, ensino médio que tinha, né? E aí eu também, mais uma vez, falei, mas a pessoa tá pedindo para fazer... Você tem jaleco? Começou assim, você tem jaleco? Jaleco? E aí eu falei, mas jaleco, jaleco de laboratório, que legal. Bora. Comecei a pesquisar. Fabricar, vamos fabricar. Comecei a fabricar jaleco para laboratório de escola. Os uniformes, desde os 4 anos. Os uniformes também vocês fabricavam? Tudo fabricação nossa. Legal. Tudo que tinha dentro da minha loja era fabricação nossa. Então, assim, do bordado para você transformar a empresa e para começar a fabricar, também vocês tiveram que investir em maquinário, mais... Tudo. Meu pai, na época, meu pai nunca gostou, assim... Nós precisávamos dos maquinários para fabricar as roupas. Uhum. Então, nós adquirimos 3 máquinas, as mais básicas, de uma oficina de costura. Aí meu pai, não, porque nós temos que comprar maquinários novos. Não vamos comprar nada usado. Vamos comprar maquinários novos, vamos investir. Foi um investimento na época que meu pai quis comprar a melhor. Uhum. Então, nós entramos com 3 maquinários essenciais para fabricar roupa de escola, a mais bambambam que tinha. Nós tínhamos espaço, né? Colocamos lá. Depois de algum tempo, nós sentimos a necessidade de uma contratação de uma funcionária que só fizesse a parte da confecção. Aí nós alugamos um outro espaço acima do nosso para manter só a confecção. Então lá nós mantínhamos a costureira, as ajudantes, mantínhamos os maquinários, tudo, os tecidos. Em quanto tempo teve essa mudança, assim? Ixi, Daniel. Foi em um ano? Mudou? E aproveitando o gancho também, Danilo, né? A gente vai começar a entrar num ponto assim, né, Marcelo, que a gente vê, infelizmente, muitas empresas, independentemente do segmento, quando começa o crescimento, vou contratar, vou comprar, aí quando passa, meu Deus, eu não parei, não analisei, não coloquei na ponta do lápis, custo fixo, etc. e vai. Porque você comentando, né, sobre o crescimento, o maquinário, então pegando o gancho também, né, do Danilo, nesse período, como empresários, vocês fizeram algum tipo de levantamento, vou para o espaço de cima, quanto que eu vou pagar, vou contratar funcionário, porque isso, por mais que houve, entre aspas, um susto bom, né, Neia, Marcelo, do crescimento, mas também, pera, né, enfim, então, são grandes dores que hoje muitas empresas passam, que depois do verde ficou no vermelho, porque não parou, não analisou, né? Essa transição foi bem informal assim, né? Não foi feito nenhum DRE, nada.
Vamos fazer, vamos, Sim. vai, e foi, né? Graças a Deus deu certo, né? O pai dela tinha um pé no chão assim com relação a dinheiro e tal. A gestão era Não, familiar. Não foi feito nada assim, Não. né? Nada. Tipo, dá para comprar? Vamos comprar. Sim. Não foi Então, feito. ela falou, vamos começar com o que a gente precisa. Isso, Então, isso é uma realidade Aham. da nacional, né? O tal de empreendedorismo que está em alta hoje, mas já faz algum tempo, as pessoas precisam sobreviver, enfim, né? Sim. Então, essa base de administração, né, de gestão e Sim. tal, não foi feita, né? E realmente é uma necessidade que a gente sabe que tem. Tanto é que há um ano atrás, quando nós mudamos de endereço, vamos para a Galeria Ipiranga, uma galeria tradicional aqui em Santos e tal, e aí a gente, logicamente, aumentou o custo fixo, tal, né? Aí vamos fazer uma consultoria. Vendas, toda empresa precisa. Exato. Não precisa fazer uma consultoria para Sim, vender. para vender. Talvez vender melhor. Então, como Sim. você sempre atua em vendas, então tem essa Sim. veia já comercial. Eu falei, vamos ao contrário. Vamos fazer uma consultoria com o Sebrae de gestão. Aí nós contratamos, ficou 3 meses, né? Fizemos uma consultoria Aí de 36 precificação, horas. DRE, custo, aí sim que a gente conseguiu ter. Eu sou formado em administração de empresas, mas sempre fui na área comercial, então, mas sempre assim, passava para ela a base, fazia a base do Excel e tal. A consultoria, enfim, foi mais para poder ter uma base, saber se estamos fazendo certo ou não. Se estava indo no caminho. Se estava legal, que o Sim. que eu estava fazendo estava certo ou não, né? Graças a Deus estava tudo certo, mas foram dar algumas dicas, alguns insights que poderia melhorar um pouco, né? Mas no começo não tinha. No começo a gente era... Tem dinheiro, compra, vai indo. E foi crescendo, deu certo, né? Graças a Deus que deu certo. Isso aí. Logicamente que nessa trajetória toda não foi fácil, né, gente? Não foi tudo lindo e maravilhoso, não. Foi manter uma empresa hoje, não é fácil. Eu falo muito isso. Como é que era? Existiu bastante concorrente nessa época? Principalmente nessa Tinha. época que você fez a transição para... Tinha. Escolar tinha. E pelo que eu percebi, é você que ia lá para... Você que era o setor comercial, você que Tudo. representava a empresa e fazia as demonstrações. Sim, sim. Chegou uma época que eu ia até as pessoas, Uhum. né? Até você chegar aí na 5ª, 6ª escola, né? Você começa a fazer um trabalho de ir ao cliente, Uhum. né? Eu contatava e ia até o cliente. Fiz várias reuniões e tal. E depois chegou uma época que não. Aí eu já comecei a tomar um nome dentro do mercado, com algumas concorrentes muito fortes no mercado aqui em Santos. Eu acho que eu vim para amedrontar aí na época muitos deles, entendeu? Acho que até hoje. Tanto que eu posso falar que em alguns nichos aí eu meio que fui... acho que servi, né, de inspiração para muitos deles, inclusive para pessoas que trabalham atualmente também na área do bordado. Acho que essa coisa de você mesclar a empresa, né, como a gente fala, não depositar os ovos no mesmo lugar, Sim. né, eu acho que isso é muito importante, porque senão você fica... não tinha mais. Até porque o mercado do bordado mudou muito, gente. Mudou demais. Quando que isso aconteceu? Quando as empresas começaram, as grandes confecções, começaram a comprar os seus próprios maquinários. Aí você imagina o que aconteceu com os bordadores. E assim, eu imagino assim, mudou um pouco a geração, né? Muda um pouco, às vezes até o tipo assim, bordado, né? Para os mais jovens, bordado é coisa antiga, não gosta de bordado e tal, mas e aí você tem que trabalhar até com isso, se aperfeiçoar a um ponto de tornar né, o bordado, inserir, melhor dizendo, o bordado numa geração que talvez não esteja tão querendo muito, né, essa parte. Me ajuda. O meu pai foi ao contrário, gente. Você falando isso aí me fez lembrar de uma coisa muito legal. Pode até ter essa ideia de falar que o bordado é uma coisa antiga, mas você sabe que na época, os poucos
pouco conhecimento que eu tive de conhecer as pessoas pessoalmente, os bordadores, eles eram jovens. Meu pai estava ao contrário, cara. Meu pai estava já com 50 e poucos anos, Sim. num meio de jovens. De jovens. É, porque Que estavam envolvia começando a no programação, mercado. né? Entendi. Tinha tecnologia Entendeu? envolvida, né? Você tinha que programar. A máquina, a Sim. máquina de bordar é um computador Sim. que borda, né? Sim. Então, mas é isso que você comentou, porque a palavra bordado é uma palavra antiga. Não é? Exatamente. Todo mundo E- pensa que é aquele bordadinho de vovó, é, gente. e até Você hoje- mostrar, Você sabe que até hoje as pessoas ligam. perguntam pra mim, Aham. você faz um bordadinho, não sei o que. Aham. Não, isso aí é outra pegada, não é então, a minha. Então, assim, mostrar Isso. para a juventude de hoje, né, ou para a geração de hoje, que, tipo, olha, é diferente, né? Isso transforma, né? As pessoas começam a perceber que realmente é uma outra coisa, né? E na verdade, assim, por exemplo, a tua camisa é bordada também, né? Isso. Até que a geração, quando iniciou a Rafael Uniformes, era algo novo. As pessoas viam camisas de empresa, com silcada, estampada e tal, né? Uhum. E nessa época, há uns 30 anos atrás, né, foi quando começou a surgir o bordado, as grandes marcas, né? Não vou falar o nome, mas assim, começaram a botar camiseta com bordado, boné bordado e tal. E então, uma geração de 30 anos para cá, nossas filhas praticamente, o bordado algo a mais. É. Então, na época era novidade, hoje já não, né? Então, É essencial. né? hoje é essencial, porque assim, qual a diferença do bordado? Ele dá mais durabilidade, a apresentação é diferente, né? Então, é realmente o diferencial. Então, a geração de hoje pode bordar, legal, tá bordado, tá bom. E daí? Né? Há 30 anos atrás, não, era algo diferente, realmente. Sim. Então, quando ela comentou que, apesar do pai dela estar na mão contrária de estar mais velho, se envolvendo com essa Uhum. a geração. tecnologia, né? Mas a tecnologia realmente exigia mão de obra nova porque era computador, era o PC, como é que era? Nossa, gente. 486, acho. Eu cheguei a perder Deus, equipamento, eu perdi equipamento Porque não atualizava, porque né? não atualizava mais. Os Uma computadores. máquina grandona, era de 16 cabeças? Foi. Não, PC, não, a cara. grandona não. A grandona a Não, gente. não, aquela que você tinha MC10. Ah, MC10, é. Era uma agulha? Não, eram 5, né? 5 ou 6, eram uns maquinários grandes. Teve que jogar enormes. E Porque uma não- outra máquina também que nós tínhamos, porque os equipamentos não acompanhavam mais. Nós Não Nem perdemos. celular. acompanhava. Não, é que nem Não, celular. Celular você ela vai não usando, daqui a pouco não funcionava. atualiza, Começou a atualiza. vir de uma Não. forma bem Isso. agressiva, vamos supor assim, a tecnologia foi... Isso, os computadores ela não conseguia trabalhar em cima da tecnologia avançada. Entendeu? Ainda meu pai, como é que eu vou salvar esse maquinário? E tá, e software, e liga na Me dá uma empresa, pena, e né? liga, Porque é uma máquina grande e bonita, né? E a gente falava, caramba, e a maquininha, sabe? Sim. Além de ser pequenininha, mas era muito ágil para Sim. nós. Porque eu trabalhei com uma pessoa na época que fazia muitos bordados. Muito, muito, muito. Para um hospital muito grande aqui nosso. E essa maquininha era muito ágil para nós, porque fazia os nominhos dos jalecos dos médicos. Então, enquanto aquela lá trabalhava só com os nominhos, a gente tinha as outras grandes que trabalhavam com os bordados mais pesados. Logotipo Entendeu? e tal, né? Logotipo. A operação era bem dinâmica, então, assim, né? Até mesmo quando tinha quando máquina mudou ainda de- mais para a parte que você falou dos uniformes, né? Então, assim, você tinha muita demanda interna ali, né? Muito. Tanto que meu pai comprou a de 4 cabeças, que funcionava 4 cabeças, 4 bastidores de uma mesma hora. Então, a Hoje- produção era muito grande. Sim. Você tinha que ter uma pessoa que se dedicasse Dedicada. somente àquela máquina. Sim. Porque não é só bordar, gente. Existe o que vem por trás disso. É o que Você né? colocar os bastidores, é manual. Não é automático. Isso até hoje. Até hoje. Ele é manual. Você põe lá, mede a peça, já começa no trabalho de você medir uma peça. Depois de você medir aquela peça para saber exatamente onde vai, você trabalha com os bastidores. Existe a caminha que você faz lá que a gente fala. Meu pai usava muito esse termo, né? Hoje a gente trabalha com o TNT embaixo, né? Com intertela, essas coisas todas que tem que posicionar para você poder fazer o bordado. Isso leva tempo, para depois ir lá para a máquina, encaixar. Saber onde Acabou começa, de- onde termina o Onde bordado. termina, preparar a máquina, qual é a quantidade desse teu bordado? Quantas cores tem? 4, 5, 6, 10? Eu tenho que saber, eu tenho que preparar. E essa máquina era manual, não era automatizada que nem a minha, uma que eu tenho. Eu tenho uma que se eu ponho, ela faz, uma máquina antiga, né? Ela trabalha com 6 cores ao mesmo tempo.
Então, se o meu bordado tem 6 cores ao mesmo tempo, ela automaticamente vai mudar as 6 cores. Essa não, essa é manual. Eram 4 cabeças, mas troca manual. Tudo manual. Então eu tava trabalhando para acabar a linha. Acabou a linha. Trocou de linha, nozinho, puxar, Poxa. as linhas de carretilha, tudo por baixo. E aí chegou uma época que eu olhava pra minha mãe e falava, oi? Tá dando não, Fê, é pra gente ficar aí, sobe, Sim. desce, vai. Aí a gente pegou e eliminou essa máquina da nossa vida. Entendeu? E aí acabamos investindo numa outra. Os Sim. maquinários de bordado são muito caros, gente. Né? É Mas mesmo, não tem- né? é muito caro. O maquinário, hoje, o maquinário básico da linha que eu tenho hoje é um 40 mil uma máquina. Entendeu? Então, assim, é um investimento muito alto. E aí meu pai resolveu comprar essa que está comigo até hoje. Que atende a Que demanda. atende. A gente Tem uma Nós pequenininha estamos- que nós temos uma faz, pequena. faz o nomezinho, uma coisa mais básica, né? E essa maior que para poder fazer os bordados mais Nós complexos. estamos com um projeto de investir em mais uma. Mais uma grande nessa categoria, não dessa que muitos aqui têm. Numa dessa aí, que dá 6 cores, porque ela trabalha e dá um pouco mais de sossego aqui para o É. operacional, porque hoje eu sou operacional. Sim. Porque você hoje ter uma pessoa para trabalhar na frente do operacional é muito difícil. Bordar não é fácil, gente. Infelizmente, nós nem somos reconhecidos financeiramente pelo trabalho que a gente faz. Porque é muito trabalhoso. Porque até quando vai fazer um orçamento, o cliente fala assim, mas eu vou te mandar uma foto, vou te mandar um... Aham. Porque pensa que é assim, vai colocar um PDF, uma foto Vai qualquer. estampar, né? Não, vai colocar a maquininha e fala, tá bom, ok, vou bordar. Não, você tem que mandar foto, tem um bordador, né, Tem um programador que vai transformar aquilo lá em uma linguagem para poder fazer a maquininha entender, ok, agora eu vou bordar. Então não é você mandar um PDF, legal, tá bordando, você vai bordando, não. Então é um processo bem Sim. complexo, vamos dizer assim, Certo. né? E a parte operacional, que é o que ela faz bem, que é realmente saber os limites de bordado, quando ela olha, bate e faz, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer. Então ela já tem esse Já tem know-how. esse feeling, né? Já tem Sim. esse feeling, né? Muito Entendi. tempo. Então, e aí você comentou na questão não, você comentou de que algumas empresas começaram, legal, vou comprar uma máquina. Meu, não é assim também. Algumas empresas compram, vou fazer. Vai ter que achar mão de obra, para mexer na máquina, para bordar. Melhor terceirizar. É um Entendeu? trabalho de muita responsabilidade, gente. Porque hoje a Rafaela tem alguns diferenciais, né? E eu sei que tem uns amigos que não gostam de fazer esse trabalho que eu faço normalmente. Para mim é tão tranquilo, gente. Por que que eu, com todo o estoque hoje que eu tenho, meu estoque é muito grande de uniformes. Eu tenho um estoque bom. Por quê? Porque eu gosto de atender o meu cliente na hora. Legal. E de uns 2 anos para cá, eu sempre tive isso na minha cabeça. Tanto que quando eu trabalhei com escola, eu cheguei a ter fortunas na prateleira. Porque você imagina você comprar tecido para 25 escolas. Você imagina se você ter estoque para 25 escolas. Então isso... E eu gostava que quando a mãe fosse lá, ele encontrasse o uniforme do seu filho para ir para a escola no dia seguinte. Que era um diferencial, né? Porque Esse era como um funcionava antigamente. Eu acho que até hoje, né? Encomenda, até hoje. Encomenda. 2, 3 meses para entregar o uniforme. Então se propuseram fazer o quê? Deixar um estoque lá. Nada assim, tipo, não, normalmente. Não, era, vamos fazer, não tinha essa programação de cálculo e tal. Mas a prateleira estava sempre cheia. Então a mãe chegava lá, encostava, normalmente tinha lá para poder pegar. Então Como esse que foi o diferencial. Hoje, Marcelo, né, vocês atuam na parte comercial. Porque assim, Eu ia perguntar justamente isso. Ser mais empresa, nessa parte assim, os principais segmentos que vocês atuam, né? Enfim, parte hospitalar, escola, ou ter alguns outros nichos também que Escola vocês já não atuam? mais, faz tempo já. Faz Escola muitos já anos, não. parei. Muitos anos. Hoje, É empresa e Empresas. tem E o varejo, O varejo, a porta Varejo. também, né? Tem. tá. Essa é uma também das nossas preocupações, né? O varejo, ele é tão importante quanto as empresas. Sim. Também de uns anos para cá, a nossa procura por empresas está crescendo a cada dia. E isso também foi muito rápido.
Porque a gente sempre teve contato de empresas. Sim. Mas hoje, ele está aumentando. Porque nós nos propusemos também fazer um diferencial que é não ter quantidade mínima. Então, vamos supor, a empresa quer fazer uma camisa, se a gente tiver uma camisa, quer fazer 3, faz, quer fazer uma, faz. Então, isso é um diferencial, né? Sim, Porque sim. normalmente precisa de 15, 20. Logicamente, cada um trabalha como precisa, né? É um Mas risco. é um risco, mas nós É um achamos risco uma forma de muito- poder trabalhar melhor, né? É um Entendeu? risco muito grande que a gente se propôs aí a oferecer para o mercado. Porque você trabalhar com a quantidade mínima, você precisa ter esse estoque, Tem que ter um estoque regular, né? é um estoque regular. E isso é um grande risco. Porque você pode acertar e você pode errar. Pode errar. Eu posso investir numa coisa que saia mais que eu ainda não sei. Né? Hoje não. Hoje, há uns 2, 3 anos atrás, eu virei para ele e falei assim, olha, eu acredito nesse produto, que hoje é o nosso carro-chefe, muito equilibrado com os nossos jalecos hospitalares. Que hoje, eu estava conversando com o Danilo, hoje não é só o médico que usa um jaleco. Sim. Então, a gente tem um nicho muito grande. Aí, eu falei assim para ele, ó, existe uma demanda muito grande no mercado de um produto que eu já domino e que eu fabricava. Mas, se eu fabricar, eu fico restrita à quantidade mínima de peça. E eu não queria mais isso. Por quê? Porque eu tinha uma demanda assim. Oi, tudo bem, Neia? Ai, entrou um funcionário. Caramba, eu sou sozinho. Eu sou a minha empresa. Eu só tenho... Só sou eu. Eu só tenho 2 funcionários. Só preciso de 2 camisetas. Eu só preciso de 4 peças. Fabricando Aí eu não falava, dá, né? fabricando eu não consigo. Por quê? Eu preciso de uma polo preta. Eu preciso de uma polo roxa. Aonde que você ia achar? Você acha que você acha aqui? Você vai numa loja de departamento, você vai achar? Não vai. Não vai. Não vai. Eu virei para ele e falei, ó, vou de novo arriscar nesse nicho. Liguei porque hoje, gente, infelizmente, de uns anos para cá, eu tive que parar de fabricar. A falta de mão de obra para a gente trabalhar, a gente que trabalha com confecção, ficou muito difícil. Muito difícil. Sub-humana, tá? Porque o estresse era muito grande. Além de você não encontrar a mão de obra que você precisa, ela não era especializada. E aí eu me aborrecia. Eu sou muito exigente. Eu sou muito chata, gente. Até hoje ele fala, mulher, tá bonito isso aqui, tá? Falei, Marcelo, o olhar crítico, né? eu sou muito crítica. Eu vejo aquele bordado e falo assim, tá vendo essa linha? Essa linha não era pra estar aqui. Tá lindo. Ele, mas tá bonito. Que Não. linha! Que linha! Não, Que linha, tá. né? E aí eu chegava, via uma peça que não tava legal, que o acabamento não tava do jeito que eu queria. Como é que eu vou mandar isso pro meu cliente? Eu não vou. Aí eu também, foi uma coisa que eu tive que sentar. E falei, agora, como é que eu vou? Infelizmente, a realidade de mão de obra é um negócio que está generalizado. Cada dia né? pior, gente. São Paulo, Não é São só Paulo aqui, tem... São Paulo também tá assim. Tá, A gente Tem então, demanda para, por exemplo, para treinamento para esse tipo de... de mão de obra? Não existe procura, por exemplo. Então, Não, o Senac, eu acho que o Senac tem curso de costura. elas acabam tudo, indo, né? às vezes, também para as grandes empresas. É. E, gente, o mercado mudou demais. Hoje nós temos aí, né, os nossos amigos aí que dominaram o mercado, né? E levou muito da nossa mão de obra também. Hoje eu tenho uma parceira, né, uma pessoa que está trabalhando comigo, que está em Itanhaém e eu estou em Santos. Nossa, Néia, como é que você faz essa logística? Ela leva e traz para mim, porque eu não tenho como ficar indo lá. Sim. Mas como eu estreitei demais o meu nicho de confeccionar, eu consigo lidar legal. Porque quando eu, por exemplo, que nem eu tô com um projeto com uma empresa de São Paulo, uma grande rede lá de padarias. Eu tive que acionar ela. Olha, são muitas peças, daqui para pode vir muitas outras peças e eu preciso confeccionar. Não é um trabalho extremamente personalizado. Quando você trabalha com cor específica, com uma cor, não dá, você não consegue comprar mercadoria pronta. Você tem que fabricar.
E aí foi o que eu fiz. Eu fiz uma pilotagem. Essas empresas, quando é uma quantidade muito grande, elas solicitam um piloto. Então eu tive que fazer um piloto, mandei para a empresa, né? Para a empresa aprovar. A gente vai concorrer com outras Com pessoas. outras empresas. Aí começa aquele área nossa, comercial. Exato. Né? Esse projeto já está andando já faz mais de um mês, tá, gente? Sim. Mais de um mês. Tem Eu tenho clientes. aprovação, aí muda, a pessoa que Aí aprovava mudou. isso, mudou, entrou de férias, enfim, vai dando A aquelas... condição de pagamento, aí vai, né? Isso, Sim. isso aí também complica um pouquinho, né? Porque hoje em dia não dá para a gente também ficar... Eu trabalho com algumas empresas grandes, Sim. tá? Mas hoje em dia também não dá para a gente fazer um investimento sozinha, né? Em produções muito grandes. Sim. É como eu falei, o nosso investimento é muito alto porque nós trabalhamos com estoque. Sim. Eu fico doida quando o cliente chega e eu não tenho ou não tenho tudo. Legal, não dá para ter tudo, gente. Eu tenho uma série de produtos dentro da loja. Muitos produtos. Hoje já dá para dar uma regulada, né? Sabe o que já sai. Tá mais fácil. Tá pra mais fácil, administrar. né, administrar. Porque nesse Então já mundo sabe que as coisas que saem com mais frequência, toma que com mais frequência e tal. De vez em quando coloca algumas cores novas, algum produto novo, mas também aquela pilotagem. Compra 2 pecinhas, tem uma demanda, Isso, eu pum, tô sentindo. vai. Hoje, como é que vocês atuam a parte comercial, divulgação? E prospecção? Sim, vocês estão na Baixada e São Paulo. A gente- Atende a nível Brasil? Brasil. Tá. Brasil. Logicamente que é uma concentração aqui na Baixada, Tá, né? tá. Mas Eu recebo... E aí, como é que faz hoje a divulgação comercial da empresa de vocês? Vocês têm a parte que estão divulgando, fazem? Então, hoje é basicamente o Google, Ok. né? A maioria Enfim. das empresas vem através do Google, Do Instagram, Google, Facebook, alguma coisa de TikTok também e tal. Enfim. Mas uma prospecção ativa realmente é uma coisa que Sim. vamos implantar, né? Como é um produto que tem uma especificidade muito grande, né? Assim, você fazer uma atuação... Sim, Porque assim, eu trabalhei a vida inteira com venda porta a porta. sim. Então eu vendia para todo tipo de comércio. Então você sai na rua e saia varrendo a rua, né? E agora aqui não, é um produto muito específico, né? É um uniforme. Sim. Se bem que a camisa gola polo, ela é um coringa, né? Sim. Você tem uma Ela é o carro-chefe. É o carro-chefe, da linha de uniforme. é, Gente, ela é a porta da entrada para tudo que chega até na loja. O que você precisa de uniforme é a camisa polo atua, né? Ela atende realmente, né? Porque ela tem uma apresentação legal e você consegue aplicar em qualquer tipo de comércio, né? Custo-benefício. Custo-benefício é bom. Então, hoje nós estamos com uma venda ativa, assim, bem devagar, né? Tá vindo mais realmente receptiva, né? Sim. Mas é uma coisa que eu vou começar a implantar também para a venda ativa, né? A mudança de endereço que vocês falaram, né, que mudaram, foi por questão de visibilidade ou por uma necessidade Também. de tamanho, alguma coisa assim? Também. Foi visibilidade e outras necessidades também embutidas, né? Mas Foi desafio também, né? desafio, Foi um grande desafio pra gente. Acho que estava na hora da gente mudar, acho que estava na hora da gente sair da onde a gente estava, né? Do lugar, da visibilidade. Eu também me deu um estalo, cara, assim. Eu quero ir embora. porque Quero criou sair muito daqui. aquele negócio do novo normal, né? As pessoas não compram mais. Presencial compra ainda, né? Principalmente no meu nicho. Assim, mudou um pouco o comportamento do consumidor, Sim. né? Algumas pessoas que não gostavam de comprar pela internet passaram a comprar. Pô, é legal comprar, é fácil, né? Vê aí ó, os marketplaces como estão né, vendendo aí e tal. Eu não compro roupa nenhuma se não for experimentar. Então eu tenho o perfil de cada cliente, né? Então a loja ainda, nós pensamos nessa mudança, ir para uma sala, ficar assim, sem vitrine, nada tal. Mas eu falei, eu acredito no digital, né? Não tem como contestar, gostando ou não, realmente ele existe, está aí, né? Uhum. Mas a pessoa, que legal, e várias vezes acontece isso, a pessoa, nossa, eu não sabia que tinha uma loja de uniforme aqui. Então, essa mudança também aconteceu por conta disso, né? Já vinha vendo essa necessidade de ter uma visibilidade maior. O antigo endereço não tinha visibilidade, uma loja bairro Era de bairro, né? Era uma residencial, loja né? de bairro residencial, Então as né? pessoas passavam lá. A gente estava passar. afastado, né?
E hoje no Gonzaga não, Gonzaga ainda realmente é o grande centro comercial de Santos, né? Então isso ajudou bastante a gente também, a visibilidade. Né? E a visibilidade ela traz, lógico, credibilidade, Sim, autoridade, lógico. até mesmo as empresas que querem comprar de fora, ó, tá aqui, a empresa existe, mostrar os bastidores, tem todas essas particularidades, né? A gente que de porta em porta, né? Enfim, eu lembro, nossa, ir lá é sol, chuva, enfim, hoje em dia a facilidade da internet. Só que mesmo assim, né, Marcelo Nea, as coisas que vocês falaram que, por mais que a tecnologia está aí, as IAs da vida estão aí, mas o humano não tem jeito. Não. Tem aquela coisa do olho no olho, Sim. de eu ver, deixa eu ver, Marcelo, eu acho que vai te servir isso aqui, cara. Por que, Alessandro? Por causa disso. Ou seja, aí o cliente, são as coisas, aí o futuro cliente, ele não vai ver preço, ele vai ver valor. Sim. Porque eu estou entregando aquilo que vai além daquilo que você está buscando. Na parte de bordado, como vocês falaram, eu mesmo tenho algumas coisas aqui que eu não sabia. Vou ser bem sincero, bordado é aquela coisa de, né, Marcelo, né, tá aí, dá para você fazer? Ah, dá. Daqui 10 minutos, então, vocês mandam? Nossa, isso acontece muito. Diariamente. Você tá entendendo? Isso, inclusive, no caminho para cá, tá? Meu celular da loja tocou, um cliente. Ai, mas eu precisava de 2 bonés, porque nós também trabalhamos com bonés, para hoje, que é o aniversário. Eu falei, nossa, amigo. É o que eu falo para ela, o cliente não sabe, a gente sabe do procedimento. Então, a gente tem que realmente ter esse entendimento, né? Mas não dá porque não dá. E explicar o porquê que não dá. Exatamente. Né? Por conta disso, fazer o programa, tal, esse tipo de coisa. Isso e é se um dos maiores tocou no ponto cuidados, importante em relação à tecnologia, vamos fazer um paralelo com o WhatsApp, né? Quando você manda uma mensagem, ela é fria, né? Sim. Então você não sabe o tom que a pessoa tá recebendo, né? Aí quando você manda com a mensagem de voz, ela te mostra emoção. E é nisso que entra essa questão de humanizar, né? De humanizar o negócio, né? Sim. Não tem como fugir, a IA tá aí, ajuda muito, Sim, ajuda. né? Tem que usar realmente, Exatamente. né? Mas a humanização, né? O tom de voz, a emoção, né? De você conversar. E quantas vezes, Marcelo, que você deve ter passado por isso também, a gente fazia as vendas, vou fazer o pós-venda. Então eu ia até o Marcelo. Não tinha... Marcelo, bom dia. É o Alessandro. Posso tomar um cafezinho? Vou passar aí, sentar lá e como é que tá? Ou seja, isso só para jogar a conversa fora. Exatamente, porque o próprio relacionamento não é só ele vai ter indicação, mas eu tô lá, eu tô aqui, precisa de alguma coisa. Infelizmente, muitas empresas perderam isso aí hoje. Sim. Isso é muito importante. Muito. E vocês não pensem que é uma venda fácil, não, tá, gente? Não, a gente sabe. Não, a gente hoje, o nosso atendimento pelo WhatsApp, ele é muito... latente, né? É latente, entendeu? E aí, por que a gente preza muito esse atendimento humanizado, extremamente humanizado, muito mais até do que você possa imaginar. Tá? Eu faço muita questão disso. Porque eu preciso passar confiança para o meu cliente. Às vezes eu atendo gente de fora, gente. Uhum. Como é que o cara vai saber que o meu serviço é bom? Uhum. Como é que ele vai saber que eu vou entregar aquela mercadoria para ele no endereço que ele está me pedindo? Isso acontece muito, muito. Aí eu tenho que mostrar para o meu cliente. Manda vídeo. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que se chama Isa, que está trabalhando comigo, que também tem muito essa pegada, ela pegou muito rápido o que eu penso no atendimento do WhatsApp. Então, ela também faz um atendimento muito legal, porque eu preciso passar ali, né, 2 telefones que não estão se vendo, né? Como que eu vou passar confiança para o meu cliente? Como é que ele vai saber se o meu... Então, isso acontece muito. Uns, você, nossa, demonstra, vai lá, olha no meu trabalho no Instagram, tá tudo lá. Porque nós temos um site, nós temos um e-commerce e nós temos um portfólio nosso que é o meu Instagram. Sim. Por isso que diariamente eu tenho que expor os meus produtos. Tudo que sai dentro da loja é exposto no Instagram. Porque isso é uma vitrine. No Instagram, você mostra os bastidores, essa dificuldade que você tem da troca ali. Com menos frequência do que necessário. O antes.
Porque Bastidor, né? é um negócio que Já fizemos. às vezes Algumas vezes. Mas não é uma coisa recorrente, Se você não. entrar A no gente- site, essa sacada eu tive, acho que foi uns 3 anos atrás. Isso. A gente tava até No anotando. site, eu fiz uma filmagem desde o princípio. Eu fiz questão de colocar na página principal do site, tá lá. Tá. Eu peguei um trabalho que ela fez, só, como é que funciona o bordado? Eu peguei ela colocando, tal, não sei o que lá, vai levando, colocando na máquina, ligou, tal. Todo o Todo o processo. Todo o Tá. processo. E isso a gente colocou no site, na primeira página tá... Porque é interessante a pessoa ver como funciona isso. Isso, essa um exemplo. Ela falou desse cliente, né, que entra em contato pelo WhatsApp, que você tem todo aquele relacionamento, né, saber se comunicar e tal. E aí, de repente, você criar essa interação com quem te assiste, né, quem te segue nas redes sociais. Tô preparando a peça do fulano de tal. Uma forma dele também entender, né, como é que foi o projeto, como é que está sendo desenvolvido e tudo mais, e também passar essa É uma curiosidade, né? eu acho uma bom. sacada muito, muito legal você ter É. esse dia a dia. A gente coloca muito a ali, máquina né? funcionando, Isso sim. mas o bastidor, tipo, o bastidor de colocar o bastidor, né? Isso. Aí não- A preparação da marcação, né? Que tipo de peça que é, se é um avental, se é uma polo, se é uma camisa social. Ah, mas a camisa social tem bolso? Tem Uhum. bolso. Você sabe como foi bordada essa sua camisa, Danilo? Como Você tem foi? ideia Eu como nem foi imagino, bordada? porque eu Essa não sua gostei camisa de que tem bordado. bolso? Para bordar essa camisa sua que tem Tem que tirar o bolso, bolso. esse bolso tem que ser tirado. E aí você sabe como borda isso aí? Um bolso pequenininho com um bastidor desse tamanho? Aí tem os macetes. Como é que borda o braço? Como é que borda essa manga, gente? Você sabe como é que essa borda daqui isso aí? deve ter sido aberta, né? Sim, também. Ela é toda Então- aberta. Então, Isso né, é- ô Marcelo, você viu uma coisa que, para mim, Vai olhar e vai falar os olha, que fazem. só a camisa, 10, 15 minutos você borda a máquina lá. Ah. E não é assim, você pode Não. ter certeza que a maioria não sabe. Não sabe. Então, o fato de bastidores, uma coisa que eu cobro dos clientes, falo, mostra os bastidores, mostra, porque autoridade, credibilidade, Sim. enfim, né? Eu tenho até um cliente, eu abri um parênteses aqui, que tem uma auto center, e ele tem uma máquina, só ele tem na Baixada Santista um equipamento lá, que ele fabrica um escapamento personalizado para carro esportivo. Eu falo, Luciano, mostra isso daí, cara. Você tem que chegar, ele mostra e tal, assim. E as pessoas, os seguidores, pô, Luciano, eu quero levar meu carro. Meu amigo, você tem que mostrar. Não é só colocar lá a marca, é lá dentro, para o cliente. Então, é muito importante. Eu sei a correria. E tem muita frustração, viu, do cliente também, coitado. Porque como ele não sabe como funciona, e isso eu estava explicando, a gente acabou até entrando em outro assunto, que é um diferencial meu, que o cliente quer a camisa dele. Existe muito isso. Eu quero a minha camisa, eu quero o meu tecido, eu quero o meu produto. Você faz? Faço. Tem bordador que não faz, não. Que não faz. Porque implica em outra coisa. Mas eu vou fazer, por que eu não vou fazer? Aí chega lá o cliente, todo maravilhoso. Comprei essa camisa. Tudo bem, né? Então, amigo, só que é o seguinte, sua camisa tem bolso. Ah, não dá para bordar? Não. Para eu bordar essa camisa para você, eu vou te explicar como que funciona. Aí o cara, não acredito. Olha, fiz errado, comprei errado. Entendeu? Então, às vezes... Não, mas tem jeito? Nesse caso, tem. Tem jeito. Vou ajudá-lo da melhor forma possível. Da forma possível. Porque eu não vou falar para ele, ai, meu Deus, sua camisa não dá para bordar. Vai, mas você vai ter que passar por um outro processo. Entendi. Entendeu? Principalmente polos. Né? Você compra marcas aí de polos que vem já com bordado. Aí o rapaz... Ou vem com bolso. Não, e vem com aqueles bordadinhos. Vem a marca, né? Não, mas você borda em cima. Eu falei, não. Como é que eu vou bordar em cima? Não vai ficar feio, ele né? chega com a solução. Gente, ele chega com a solução dele, mas ele, coitado, ele não sabe como funciona. Por isso que nós temos alguns projetos para esse ano, porque, coincidentemente, a Rafaela completa 28 anos agora no mês de junho. Né? A Rafaela mesmo, que é minha filha, completou sábado. Sim. E a gente está com algumas ações. E uma das nossas ações que a gente pretende fazer daqui para frente é justamente conversar com os nossos clientes. Quais são os melhores tecidos? Porque, coitado, eles chegam também, mas o que é gabardine? O que é algodão? Aí eu explico. Algodão é assim,
vai acontecer isso quando você lavar. Principalmente em empresa, gente. É. Nenhum empreendedor chega lá querendo muito fazer preço, uniforme né? de 6 meses. É muito quanto é que é cada peça, né? E aí... Não, eles querem que durem para vir. Durabilidade, caimento. Entendeu? Né? Aí eu tenho que explicar, gente, algodão funciona dessa forma. A malha fria funciona dessa forma. Entendeu? Então isso a gente já conversou, inclusive tá lá pra gente fazer um trabalho mostrando mais mesmo. Pô, você sabe o que é um gabardine? Por que é importante no seu nicho você trabalhar com gabardine? Pô, mas eu só posso trabalhar com algodão, eu só gosto de algodão. Legal, você vai trabalhar com algodão. Algodão lá tem aquelas coisas, né? Sabe que tem que passar, né, amigo? Sabe que dá uma desbotadinha, né? Dá uma encolhidinha, dá uma torcidinha. Ah, é mesmo, né? Pô, mas então qual que é melhor? Pô, a malha fria. Como é que vocês pretendem falar com os clientes? Então, aí é que tá, Danilo. A gente... Agora eu também criei um blog. Legal. Eu sou Eu meio acho que vai ser fuçador, aí. cara. A plataforma que a gente usa do e-commerce recentemente colocou um blog, né, no site. Uhum. Então eu já fiz 2 matérias já, dois conteúdos, né? Sim. Um falando sobre tecido e tal. E passar dessa forma, né? Comunicar também pelo TikTok. Quer dizer, cada canal tem um tipo de comunicação, tem um tipo de audiência, né? Mas a gente começar a reforçar. É uma prestação de serviço também, porque a pessoa não conhece, não tem por que conhecer, né? E dá autoridade, né? Exatamente. Você, Não, com certeza. É uma consultoria indireta, né? Exatamente. Entendeu? Foi difícil também, de uns anos para cá, eu começar a me posicionar em frente ao Instagram. Agora domina, agora virou TikTok. Foi difícil, assim, apesar Agora é uma de... influencer. Minha filha que fala, mãe, você fala bem. E é tudo no improviso, tá, gente? Se vocês pegarem meu Instagram lá, Mas não tem tem que ser script. no improviso. Mas Não, tem não que tem ser no script. improviso. Né? Tem que Melhor, ser no mais improviso. natural, né? Ah, eu Exatamente. sento Você tem lá, uma orientação e tal Isso, exatamente. eu logicamente, eu falo para ele, ó, eu quero falar sobre esse produto agora, né? Então, aí eu penso mais ou menos o que eu tenho que colocar como ponto fundamental naquela demonstração daquele uniforme que eu tô fazendo. E aí eu falo, liga a câmera. Às vezes não, às vezes dá uns tilt, né? Oi, desliga, ligar de novo. Aí, Quantas vezes a gente Perguntar para vocês, pelo tempo que vocês já têm no ramo, né, Neia, Marcelo, todo esse know-how, pessoas já te procuraram para uma consultoria, mentoria, enfim, né? Para a gente prestar? Em si. Não. Não, ainda não. Não, porque não é, eu acho que não é um... Acho que é um nicho mais difícil, né, da gente... Desperta curiosidade. Nós já pensamos o contrário. Sim. Pelo know-how que ela tem, de fazer um curso, desenvolver um curso. Foi quando eu falei do curso, foi essa... Não, isso ele já vem falando para mim há muito tempo, Danilo. Eu que estou ainda... Não por falta de preparo. Bota curso para vender nessas plataformas. Não é falta isso. de preparo, tá, gente? Ó, na Porque sexta-feira- tudo que eu sei, grande... todos os macetes que eu sei... Porque você pensa que eu não transpiro, não sou, não fico nervosa, a peça deu errada, eu perco peça. Salva a peça. Que Eu principal. salvo peças também. Coisas que eu mesma falo, meu pai, não vai dar certo. Como eu fiz isso? Como que eu consegui salvar essa peça? Tanto que ele já está tão acostumado que aí... É porque nós Esse temos 2 desespero. andares, nossa loja tem 2 andares, né? Então, todo o meu processo fica lá embaixo, inclusive de máquinas, porque como até pouco tempo atrás eu estava trabalhando sozinha, eu não tenho como subir os maquinários. Eu tenho que trabalhar lá embaixo, porque eu tenho que O atender. cliente tem que ver também a máquina funcionando. E eles gostam. Legal, isso aí. E você sabe que traz muito cliente para mim, Danilo? Sim. Vendo as máquinas? É lógico. Você sabe que as pessoas não veem as coisas. Ela pode estar aqui na sua frente. Mas Além elas de não ler, enxergam. não vê. Elas não veem. Depois que elas vão um pouquinho mais para trás da minha loja, nossa, você borda também? Aí você, né? Sim. Eu trago muita venda em cima disso também. Então, não posso de jeito nenhum subir meus maquinários. Outra loja Na já outra tinha loja. feito isso também, porque a máquina de bordar essa grande, ela ficava lá dentro. Porque tinha a parte da loja e tinha um biombo onde ficava lá, mas a Tipo mesa de oficina, corte né? e tal. Falei, lá fora. Mas o pessoal sabe, não sabe. Não sabe. Não lê e não vê. sabe, gente. E não pergunta. Lá né? dentro mesmo, a Aí, máquina funcionando. Coloquei pra fora. Mó barulho, E- as pessoas. né? Você borda?
Bora. Aí colocamos a máquina para fora. Aí começou a aumentar de novo a demanda, porque a pessoa vê, que legal, e fica olhando, que bacana. Então, por isso que às vezes também a importância de você mostrar o dia a dia ali, sim, né? Nas redes sociais. Eu vou criar já, eu tô criando um cronograma de postagem que vai ter isso aí também. Que a dinâmica é muito grande, gente. E impulsionar também, né? Você estava comentando que né, tem uns projetos também de tráfego pago. E fazer isso aí a gente já começou, intenso. Nós estamos começando, né? Tá gatinhando aí, apesar de a gente já ter uma relevância muito grande no Google. Organicamente. Organicamente. Legal. Ele é de 70% a 80% do meu público hoje é através do Google. Organicamente. Aí também. Avaliações, isso que. Tudo espontâneo. Bacana. Tudo espontâneo. Tudo. E não. Tanto é que eu encontrei você por. Foi espontâneo. É uma coisa que foi crescendo a dia que a gente. Gente, isso era tão. Não era nem comum na época, quando a gente começou. Que um casal me apresentou um negocinho de bairro que começou a dar uma proporção pro Google. Foi tão sem querer, gente. E era site não era conhecido. Institucional, na época nem era e-commerce. O e-commerce quem montou foi a nossa filha mais nova. Não tinha nem site, Marcelo. Tinha. Nossa, a minha filha montou. Eu que vendi o site pra você. Porque, foi. Mas ficou parado, lembra? Porque foi tão assim, estático, é um site estático. Tem umas fotinhos lá. As minhas duas filhas trabalham na área comercial, em São Paulo. As duas já estão lá há 4 anos, né? E antes da Raíssa ir também para São Paulo e fixar lá toda a jornada dela, ela ficou 6 meses comigo. E ela que montou... Ela que fez a migração. A migração para o e-commerce. Foi ela que fez. Ela é o que eu falo também, é a nossa modelo, né? Porque como a Rafaela foi antes para São Paulo. Então a Rafaela já ficou um pouco distante de todo o processo. Né? E como a Raíssa ficou 6 meses a 8 meses com a gente, e foi justamente na época que a gente estava montando o e-commerce, ela começou a figura dela tomou frente e eu falava, filha, vai você. E aí acabou, hoje a gente tem banners com o rostinho dela, com ela vestida e tal, né? Mas essa história do fazer o curso, nossa, ele... Já está pronto. Ele fica no meu ouvido. Já está pronto para fazer. O curso está pronto já. Só precisa colocar. É que precisa de muita dedicação, né? Assim, às vezes 28 anos já disse tudo. E eu falo para você que, infelizmente, a Rafaela acho que acaba aqui, né? Na minha geração, em mim. Porque as minhas filhas tomaram outro rumo e não vai ter, eu acho, um segmento aí, não. Então, não tem nada a ver com a área delas, nada. Então, tudo que eu tenho que fazer vai ser agora. A semente está plantada. Tá plantada. E assim, eu tenho muito para oferecer, viu? Interessa em comprar, isso. Hoje tem muito isso, né? Tem. Porque não é só você bordar, né? Acho que não é só você bordar. Tem muita coisa por trás disso. É os macetes. É as recuperações. Tem muita bagagem. Know-how, né? Muito know-how. Que você passou. Muitos perrengues, Meu pai, quando começou... Olha aí. Quando meu pai começou, foi muito duro, gente. Muito. Meu pai chegou a perder 20, 30 peças. Olha aí. De uma vez. Até hoje, eu perco. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu repor pro meu cliente. Né? Aí eu tiro do meu e passo para ele. Aí o barato que às vezes chega assim, não, o que eu fiz? Não consegui. Vai conseguir, acho que consegue. Aí ele fala... Dá meia hora pra conseguir. Você sempre consegue. Tem casos que sim, tem casos que não. Sim. Mas isso tudo que eu queria muito passar para quem está começando. Porque hoje a gente tem uma geração jovem aí, viu, Danilo? Uma geração jovem de programadores também. Eles são jovens. Eu lido com eles. Porque depois que meu pai faleceu, porque eu tomava a frente de muita coisa, gente. Eu não tinha mais como aprender a programar, eu não tinha mais braço. Eu não tinha mais condição de tomar frente de mais nada dentro da Rafaela, entendeu? E aí meu pai ficou doente, e meu pai faleceu e eu não aprendi. E eu vou assumir meus desafios. E agora, ele agora cismou que vai enfrentar mais esse desafio aí, que é se tornar um programador de bordado. Vai me ajudar muito, viu? Bacana. Vai. Apesar de eu terceirizar e ser muito fácil, porque hoje meus programadores são de outro estado, não precisa. Hoje tudo é feito por e-mail. Meus programadores são tudo de longe. Hoje eu estou com 2 programadores. Você consegue fazer tudo digitalmente. Tudo.
Mas aí também é mais um desafio aqui pros... Que a gente fala, o pai, o vovô dos bordados. Bordado. Ele vai fazer Porque- 60 anos, né? Porque... Você tá jovem ainda, meu Não, pai, eu, né? eu gosto, cara. Eu Ele tô adora sempre Bacana. me Nós atualizando, acabamos- minha cabeça não para. E, cara, eu fiz o curso de programador COBOL. Cobol. COBOL, cara. Nossa. Isso há... Se perguntar para você. Ninguém nem não sabe. sabe. Eu não sei. Eu Não, sabia. é. Não, Nossa, o COBOL é linguagem quase de computador. Sim. Linguagem de computador mesmo, Sim. né? E assim, isso fiz em 81, sei lá, cara. Ele foi Moleque. estagiário da IBM. É. Ele E fez- mas não, a IBM foi pela Foi lá, faculdade, pela pela faculdade. administração. Então, eu sempre gostei muito de informática, Sim. né? Lógica e tal. Tanto que esse curso da escola na época, que era a principal que tinha aqui em Santos, a escola executiva que tinha, Uhum. Nossa. né? E foi feita uma bolsa tal de programação tal para a escola. Falei, vou fazer. Aí quando fui ver, tirei 100%. Falei, nossa, até olhei de novo. E eu fiz de graça, né? Fui bolsista, né? E falei, se eu consigo fazer, fiz isso há tantos anos atrás, e assim, eu tenho um raciocínio lógico assim, Sim. acho que bom, né? E aí, falei, vou pegar esse mais desafio aí. Na sexta-feira eu comprei o Mas eu programa. acho que é isso que movimenta a gente, né, gente? Eu acho que é desafio. É isso Acho aí. que é desafio constante, porque não é todo dia que a gente acorda disposto, né, gente? Não é todo dia que a gente acorda, ai, como eu tô feliz, meu seu, não é? Não é. Tem dia que você desanima, não só pelos problemas pessoais, mas pelos problemas da própria empresa, que não são poucos. É o que eu falo, são 28 anos e não foi fácil, né? É tipo, você tá lá no chão, aí você vai, levanta, aí quando você acha que vai desistir, parece que vem um movimento. Bom, de uns anos para cá, minha vida é intensamente tem sido assim. Você vai lá pro chão, aí parece que alguma coisa eu falo, eu vou desistir, Marcelo. Acho que tá na hora. Daqui a pouco, cara, faz um movimento, uma ebulição na gente, faz um boom. Pronto, mudou tudo. Então hoje eu aprendi que mesmo quando eu esteja desanimada, eu tive um problema sério, estou com um problema sério, aí eu respiro, ou estou com muito trabalho e falo, meu Deus, não vou dar conta, Marcelo, eu não vou conseguir bordar tudo isso, eu não vou conseguir, porque eu trabalho com prazo, gente. Eu trabalho sob pressão. Empreendedorismo não tem férias, né? E não Marcelo? não é só a pressão que a gente sofre, Sim, né, para manter a pressão que a gente sofre com o trabalho. Eu trabalho com prazo, eu trabalho com tempo. Eu tenho que atender o meu cliente que precisa daquele uniforme para daqui a 3 dias. E ele me contatou exatamente há 3 dias atrás. dias. Pra ele que fazia, né? E eu falei para ele que eu fazia. E eu sou muito assim. Essa funcionária que está comigo hoje, ela me chama de tia, né? Porque eu já conheço ela há muitos anos. Tia, não é melhor só não pegar? Aí eu olho, não, amada, bora, fala agora pro me cliente provocou, que eu pego. me provocou, Não, mas né? aí eu vou. E às vezes não é pouca peça, não. Às vezes o cara precisa lá para 3, 4 dias, são 20 peças, você faz para mim? Eu falei assim, o que máximo pode acontecer, meu amor? É a mamãe aqui ficar trabalhando até mais tarde. Entendeu? Porque não é só o processo de operacional. Eu tenho que acompanhar tudo. Tudo tem a minha mão. Tudo. Um orçamento. Agora não, que os atendimentos ela faz, mas quando chega no final que o cliente quer fazer o orçamento, se eu peço para ele alguma coisa, Marcelo, precisa fazer aqui uma filmagem, precisa filmar isso aqui, o cliente vem buscar, tem que empacotar, tem que embalar, o cliente vem buscar. A gente trabalha com pressão, cara. Então, é legal, eu gosto. Eu sei trabalhar sob Você pressão. até brinca aquela máxima do empreendedorismo, fala, boa tarde, Rafael, me fala, vou passar para o financeiro. O financeiro. Não, agora o comercial de novo, boa tarde, a produção. Quer dizer, várias funções, né? Mal barato. Mas é bom, acho que isso aí é aprendizado, Mantém a cabeça ativa. Acho que mantém a gente não dá tempo para doença. Não dá, eu não penso em nada, É isso? não dá tempo É de isso aí. pensar em nada. É isso aí. Não dá. E você estava preocupada de como é que ia ser esse papo, tá vendo? A gente tá 1 hora Uma conversando hora, você vê? 1 hora conversando. e foi tudo bem. Foi. Gostei muito de ter vocês dois aqui, falando da Rafaela Uniformes. Sucesso cada vez mais. Obrigada. Saiba que o Sim Comércio está de portas abertas para ajudar, né, contribuir de alguma forma, divulgar
né? Alessandro também está aqui, parceiro nosso. Então, sempre que quiser voltar aqui nesse podcast, Sim. eu acho que ainda ficou assunto faltando, Muito. mas É. precisa encerrar esse episódio. Mais uma vez, obrigado, tá? E até a próxima. Obrigada a vocês. A gente que agradece A a gente que oportunidade. agradece. Obrigada aí pela oportunidade. E que venham mais, que venham outros, né? Tem bastante coisa para falar. Eu acho que é importante. Quem está começando, Isso. né, nesse segmento, acho que eu tenho muito a agregar aí para quem está começando. E agregou muito, pessoal, porque na verdade muitas informações aqui eu gente. desconhecia. Isso com certeza, e uma história de vida bonita do Bacana, seu pai, muito, e muito como o Danilo interessante. falou, tem muita Acertei em história. cheio quando escolhi. Com certeza muito bacana vocês vão mesmo. voltar futuramente aí. Ai, obrigada. Legal. Fico bem Agradecer a feliz com o oportunidade. convite. Não. Obrigada pela oportunidade aí, viu? Obrigada mesmo. Assim. E esse foi o Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio Baixada Santista e Vale do Ribeira. Esse episódio e mais um episódio em breve para vocês. Até mais.